Fala galera, tudo bem com vocês, pessoal do nono ano de Ciências Física? Hoje estamos aqui numa bela de uma revisão de todas as aulas que a gente teve aí nessa volta da semana 18 à semana 21. Hoje, a semana 22, teremos uma revisão zona de tudo que a gente viu sobre astronomia. Isso mesmo, galera. Eu sou Moisés Sky, do Positivo Soluções Didáticas, então bora pra aula, bora lá comigo! Como eu falei, né, nós vamos dividir nos 4 conteúdos que vimos nas aulas anteriores, na semana 18, 19, 20 e 21, que seria astronomia, composição e estrutura do sistema solar, ciclo evolutivo das estrelas e a nossa localização no universo. Primeira coisa, então, vamos lembrar o que é astronomia, né? É a ciência que estuda o universo desde a sua origem e formação dos astros que o compõem nesse caso, né? E também os fenômenos no qual ocorrem no próprio universo. Originou-se a partir da observação de astros e de seu efeito no cotidiano do ser humano. Por isso que é interessante a gente estudar a astronomia, ela tem muita aplicação pra gente. Já uma das áreas importantes da astronomia é a cosmologia, que está relacionada na evolução e estrutura de todo o universo. Tem os modelos cosmológicos, né, de Aristóteles, modelo do Nicolau Copérnico e assim por diante. E isso se dá desde as observações do seu início, vistos a olho nu, e depois até os dias atuais com instrumentos muito mais aperfeiçoados. Então tá aí a astronomia, ciência que estuda o universo e seus fenômenos. Contagem do tempo e as constelações. Agora vamos falar um pouquinho de povos importantes e suas crenças em relação às constelações. Bom, os babilônicos, né, no calendário babilônico, o ano não tinha um número de dias fixo. O ano era dividido em 12 meses lunares, de 29 ou 30 dias, cada que somava 354 dias, né? Para acertar a data das estações do ano, os babilônicos ou babilônios, é a mesma coisa, adicionavam um 13º mês a cada 3 anos. Assim as estações não ficavam muito defasadas com o passar do tempo, mas essa adição do 13º não era muito regular por causa da dificuldade no trânsito das informações. Também faziam a divisão do mês em semanas de 7 dias. Aí os babilônicos ou babilônios, que é a mesma coisa, né? Já os incas, a maioria dos historiadores concorda que o Inca teve um calendário com base na observação tanto do Sol e da Lua. A gente fala que ele é lunisolar, né? E sua relação com as estrelas. Um lembrete importante é que eles eram conhecidos por serem adoradores do Sol, grandes adoradores do Sol. Acho que os maias, os astecas também, que eu tô ligado. E também fazerem vários registros astronômicos. Já os chineses, o calendário chinês combina o ciclo solar com ciclos lunares, então também é lunisolar. A cada 12 anos completa-se um ciclo dentro de qual cada ano recebe o nome de um dos 12 animais correspondentes ao horóscopo chinês: rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, carneiro, macaco, galo, cão e porco. Tá aí os 12 animais aí que fazem parte do horóscopo chinês. E os nossos descendentes aqui, né? Nós somos descendentes deles, né? Os Tupi-Guarani. Para os Guarani do sul do Brasil, até o ritual do batismo em que as crianças recebem seu nome depende de um calendário lunisolar, também é lunisolar, depende da lua e do sol, né? O plantio principal do milho ocorre geralmente na primeira lua minguante de agosto. Após a colheita do milho plantado nessa época que realizam o batismo das crianças. Esse evento deve coincidir com a época do máximo do tempo novo, né? Caracterizada pelos fortes temporais de verão, geralmente no mês de janeiro, quando os guaranis celebram a colheita do milho e o ritual do batismo. O que é interessante é que todos esses povos eles olhavam as constelações e viam alguns animais diferentes, né? Dos Guarani que tem a famosa lhama, né? Não sei se vocês lembram da aula 18. Bom, lembrando agora, já que estamos falando de constelação, vamos fazer a diferença de constelação e asterismo, né? Que não é a mesma coisa, né? Bom, o asterismo é o conjunto de pontos no céu que, unidos de forma imaginária, nos fazem lembrar determinadas figuras. Já a constelação é a região delimitada por linhas que compreende o asterismo e outros planetas, cometas, etc. Então, resumindo aí, o asterismo é o conjunto de vários pontos no céu que, a partir dessa união entre eles,
usando bem essa imaginação nossa, nos lembram certas figuras geométricas. Então o que a gente vê, na verdade, não é mais constelação, são asterismos. E as constelações são agrupamentos de estrelas ligados por linhas imaginárias, usadas para representar objetos, animais, criaturas mitológicas ou deuses. O conceito de constelação surgiu durante a pré-história, né, quando as pessoas a usavam para descrever suas crenças ou mitologia. Por isso, diferentes civilizações, né, como a gente falou dos incas, dos chineses, dos babilônicos, adotaram ao longo da sua história as suas próprias constelações. Então, constelação e asterismo não é a mesma coisa, tá? Vamos agora para falar um pouquinho da União Astronômica Internacional, é muito importante, a UAI. A UAI foi fundada em 1919 e consta numa sociedade científica cujos membros individuais são astrônomos, né? Profissionais de diversos países, portadores do título de doutorado e que atuam na pesquisa da astronomia. Sua sede é em Paris, da UAI, né? E sua autoridade é conhecida internacionalmente para atribuições de nomes a corpos celestes e a quaisquer características das superfícies deles. Não podemos esquecer que a entidade dividiu o céu em 88 constelações a partir de 1930, e as figuras do céu começaram a se chamar de asterismos, como eu falei, em vez de constelações. Vamos falar um pouquinho do Sol e da faixa eclíptica. O que é o Sol? O Sol é a estrela mais próxima da Terra, né? Ele é o centro do sistema solar, cuidado. Ele dista aproximadamente 150 milhões de quilômetros de nós e é responsável por manter todo o sistema solar e sua interação gravitacional unida, 8 planetas e os demais corpos celestes que o compõem, como planetas anões, asteroides e cometas. O plano no qual os planetas e outros corpos celestes orbitam é denominado de faixa eclíptica. Então o plano no qual tem esses planetas aí orbitando é a faixa eclíptica. O que é interessante é que o Sol, né, a energia que ele libera se dá pelas reações de fusão nuclear. Então nós vamos falar um pouquinho da fusão nuclear. O que é a fusão nuclear? A fusão nuclear é um processo em que dois núcleos leves, né, eles se unem e formam um núcleo mais pesado, e há uma grande liberação de energia. Um exemplo importante das reações de fusão é o processo de produção de energia no Sol, como a gente está comentando agora, e das bombas termonucleares, as chamadas bomba H, as bombas de hidrogênio. Outra curiosidade importante é que a primeira reação termonuclear na Terra ocorreu em novembro de 1952, nos Estados Unidos. Eles fizeram muitos testes nucleares, né, os americanos. Nessa ocasião, né, uma bomba de hidrogênio, a bomba H, né, liberou uma energia equivalente a 10 milhões de toneladas de TNT. A imagem acima, né, mostra ali como é que acontece a reação de fusão nuclear, onde dois hidrogênios se fundem e formam o hélio e libera energia na forma de calor, na forma de luz visível e também de ultravioleta e outras formas de radiação. Falei na parte de baixo e na parte de cima, tá? Que tá em cima o slide, né? Os planetas do Sistema Solar. Vamos falar um pouquinho dos planetas, né? Como eu falei, além do Sol, que eu acho que é a coisa mais importante do nosso Sistema Solar, nós temos 8 planetas, 5 planetas anões, de 179 luas e uma grande quantidade de outros corpos celestes, como asteroides, cometas e assim. Os 8 planetas do Sistema Solar, em ordem de proximidade do Sol, são Mercúrio, Vênus, a nossa Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os planetas anões são Ceres, Plutão, Haumea, Makemake e Eris. Eu acho que são assim esses nomes que a gente pronuncia. Os 4 primeiros planetas são ditos rochosos, Mercúrio, Vênus e Terra e Marte, e os outros 4 últimos de gasosos, nesse caso Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os planetas, não planeta não, beleza? Bora lá, vamos continuar então. Mas o que são estrelas e nebulosas? As estrelas são corpos celestes que têm luz própria, só uma estrela. A nossa estrela principal é o Sol, que junto aos planetas estudados anteriormente forma a famosa Via Láctea, a nossa galáxia, que tem inúmeras outras estrelas que vamos entender um pouco sobre elas. As estrelas, na verdade, são esferas gigantes compostas de vários gases que produzem inúmeras reações de fusão nuclear, mas graças à gravidade podem se manter vivas elas, né? Podem se manter por muito tempo vivas, mas uma hora elas morrem. E aí podemos tornar uma estrela, um aglomerado de estrelas, num buraco negro.
ou poeira cósmica nesse caso, né? Bom, ela fica por muito tempo, uma infinidade de tempo, assim, né? Sem se explodir. O nascimento de uma estrela ocorre nas nebulosas, ó, as nebulosas aí, que são imensas nuvens de gás compostas por hélio e hidrogênio. Daí que nascem as reações de fusão nuclear nas estrelas, onde dois hidrogênios formam o hélio, como a gente já tinha visto antes. Conforme o combustível é consumido, a temperatura vai aumentando e a estrela sofre uma famosa expansão. Um exemplo interessante é que o núcleo do Sol, que pode chegar a 15 milhões de graus Celsius, onde ocorrem as reações de fusão lá, ele libera uma energia muito grande. Bom, então nesse caso, é nas nebulosas que são os famosos berçários das estrelas, né? A gente já tinha comentado isso. Vamos falar um pouquinho agora da classificação dos ciclos da evolução estelar. O ciclo evolutivo de uma estrela, né, ele pode ser dividido em 4 etapas. Vamos ver uma por uma agora. A protoestrela, que ao se contrair o gás se concentra lentamente e aquece milhões de graus, num processo violento que pode levar milhões de anos. A pré-sequencial principal. Aqui já temos o início da fusão do hidrogênio transformado em hélio. Isso ocorre a uma temperatura perto de 10 milhões de Kelvin. A fusão do hidrogênio gera uma enorme pressão devido à quantidade de energia liberada pelo processo, parando assim sua contração. Sequência principal. Quando o núcleo da estrela na fase pré-sequencial atinge a temperatura a realizar essa fusão nuclear, a estrela se torna uma estrela de sequência principal. O tipo e a duração de vida de uma estrela depende do quanto que ela tem de matéria. Quanto mais matéria, mais rapidamente inicia a fusão nuclear. Já o estágio final da estrela, o estágio que vai chegar à morte dela, a morte de uma estrela vai depender da sua massa. Como eu falei, se ela estiver menos de 10 vezes a massa do Sol, ou seja, ela ser não tão massiva, né? Quando tiver queimado todo o hélio do núcleo, ela ejetará uma nova nebulosa. Já o núcleo remanescente se tornará uma anã branca, né, pequenininha, ou mesmo um buraco negro, que engole inclusive até a luz. Vamos falar um pouquinho da coloração das estrelas, né? A gente pode classificar as estrelas quanto à sua coloração, a temperatura de cada estrela determina a sua classificação, né? Então a coloração tem a ver com a temperatura. Vou falar uma por uma agora. Bom, classe O, né? Temperaturas maiores ou igual a 33.000 Kelvin, a cor é branco, né? E nesse caso a massa é maior ou igual a 16 vezes a massa do Sol. A classe B, entre 10.000 e 33.000 Kelvin, a cor branco azulada, e ela está entre 2,1 a 16 vezes a massa do Sol. A classificação A, ela está entre 7.500 e 10.000 Kelvin, ela é branca, e ela está entre 1,4 e 2,1 vezes a massa do Sol. Então à medida que a gente está falando, as massas das estrelas estão diminuindo, né? Já a classificação F, né, de estrelas, 6.000 a 7.500, ela também é branca e ela tem 1,04 a 1,4 vezes a massa do Sol. Já a classificação G está entre 5.200 a 6.000 Kelvin, está diminuindo a temperatura cada vez mais, ela já é amarela, mudou bem a coloração, ela está entre 0,8 e 1,04 da massa do Sol. Classificação K, ela está entre 700 e 5.200 Kelvin, a sua cor já é laranja, ela está entre 0,45 a 0,8 da massa do Sol, ela então é uma estrela menor que do Sol, de massa menor que do Sol já agora. Antes também era, mas ali você ainda tinha 1,04, um pouquinho maior, agora é 0,45 a 0,8, então é menor mesmo. E a última classificação M, de 2.000 a 3.700, é uma cor avermelhada, e ela tem massa menor que 0,45, menor ou igual, né, 0,45 da massa do Sol. Então à medida que a massa diminui, a sua temperatura diminui e a sua cor vai se alterando. Olha que interessante aí a coloração das estrelas. Vamos agora falar mais o que é o universo. O que é o universo? É o espaço e o tempo em que todos os astros estão inseridos, incluindo a Terra e os planetas do nosso sistema solar e de outras galáxias e assim por diante. O universo é infinito, né? Ele não tem tamanho, não dá para descobrir o seu tamanho, ele é infinitesimal, infinito total, né? Infinitesimal, infinito total. Então existem várias galáxias aí que a gente não conhece e vários tipos de matéria que também o ser humano não detecta. Para isso, estamos aperfeiçoando vários instrumentos ópticos
e tecnológicos para tentar descobrir outras galáxias e também formas de vida que pode ser que tenha além da Terra. Unidades de medida na astronomia. Vamos falar de algumas unidades aí, porque devido a distâncias muito grandes a gente precisa de algumas unidades para fazer alguns cálculos. Bom, a unidade astronômica, UA ou AU, tanto faz. A chamada unidade astronômica é utilizada para distâncias dentro do sistema solar e corresponde à distância média da Terra ao Sol. Então a distância do Sol à Terra é 1 UA, né, que a gente fala. Isso corresponde em quilômetros a 150 milhões, a gente já tinha comentado. O ano-luz é a distância para a luz percorrer um intervalo de tempo de 1 ano. Sabendo que a velocidade da luz no vácuo é de 300 mil km por segundo e que um ano possui exatos 31.536 milhões de segundos, podemos definir o tamanho, né? Se você quiser, isso aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou seja, 3,153, 6, né? 3,1536 vezes 10 na sétima segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, isso mesmo. Vezes essa velocidade, você encontra pela fórmula da velocidade média, que é a distância e a velocidade vezes o tempo, a distância de um ano-luz em quilômetros. Ele equivale a 9,5 vezes 10 na 12 quilômetros, isso equivale a um ano-luz. Você não precisa fazer esse cálculo, agora é só saber esse valorzinho aí. Outra coisa importante é o parsec, né? O parsec tem a ver com aquela paralaxe. A paralaxe é o deslocamento aparente de um objeto visto por dois observadores diferentes, né? Esse deslocamento é proporcional ao ângulo que existe entre as linhas que ligam o objeto observado aos observadores. Legal que isso forma um triângulo retângulo, como eu comentei. E usando a trigonometria, a gente pode tirar que um parsec corresponde à distância referente a um paralaxe de 1 segundo. Seu valor em quilômetros, melhor, né? Já deixar certinho, equivale a 3 vezes 10 na 13 quilômetros. Ou seja, seria 30 vezes 10 na 12. Isso aí seria 30 teraquilômetros. Nossa senhora. Meu Deus, é muita coisa. Bom, vamos falar agora um pouquinho da localização dos corpos celestes. Mas aonde a gente pode encontrar esses inúmeros corpos celestes? Nas galáxias? Mas o que são as galáxias? As galáxias são aglomerados de forma espiral de estrelas, meteoroides, são asteroides, né? Planetas e diversos outros corpos espaciais parecidos com a Via Láctea, a galáxia que abriga o sistema solar onde nós nos encontramos, né? A Via Láctea. Já que falamos da Via Láctea, vamos falar um pouquinho dela. A Via Láctea é a galáxia em que se encontra o sistema solar, né? E consequentemente o planeta Terra, o nosso planeta. Ela recebeu esse nome de Via Láctea ou Estrada do Leite em virtude do o aspecto dela esbranquiçado, né? De aparência leitosa que pode ser visto em noites de inverno em locais sem nuvens e também sem poluição. A Via Láctea tem formato espiral, como as galáxias que a gente comentou, e tem braços que se estendem da região central e se enrolam formando esse espiral. Os principais braços espirais são Perseu, Centauro e de Cygnus, ou seja, Cisne. A nossa galáxia tem aproximadamente 100 mil anos-luz de extensão e o Sol se encontra no braço de Órion, que é um dos braços espirais, não tão importante como os anteriores, como eu falei. Distante de 27 mil anos-luz do centro da Via Láctea, do centro da nossa galáxia. Então foi isso daí a nossa revisão. Falamos aí das aulas que a gente teve, da semana 18, semana 21, semana 22 e revisão. Espero que vocês tenham gostado. Eu desejo a todos uma ótima semana. Agora vai entrar biologia no meu lugar, na parte de ciências. Vai deixar saudades aqui. Já estou com saudades. Aquele abraço, fica com Deus. Boa semana e bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau para vocês.